Pessoal, estou aqui com o sensei Hugo Arrigoni, meu professor de karatê, e ele aceitou vir aqui no canal para bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre a trajetória dele e sobre a visão dele do karatê. Sensei, você foi um ícone do karatê, todo mundo sabe disso. O que pouca gente sabe é que você constantemente aparecia nos jornais, aparecia na televisão. Então o karatê tinha muito destaque. O que você se lembra dessa época? Assim? Quais são as suas melhores lembranças dessa época aqui, gloriosa assim, do karatê? Olha, eu lembro com muita boa vontade, porque era diferente, né? Tava onde tudo estava começando, né? Então nós fazíamos uma luta que pouquíssima gente conhecia, né? E quando tinha as notícias nos jornais, aquilo, sabe, te enaltecia e, logicamente, eu me sentia orgulhoso disso aí, né? Mas eu sabia que era um percurso que eu poderia ter e, ao mesmo tempo, eu poderia perder, né? Então, eu tinha esse cuidado de manter, assim, uma modéstia dentro da minha vida, né? Para combater qualquer coisa que me tirasse disso aí. Mas devia ser difícil manter uma modéstia, já que você abria o jornal o Globo, estava a tua foto lá. Coluna do Ibrahim Suede, não era? Aparecia lá a tua foto. Entrevista de televisão, pessoas famosas vindo falar com você. Então deve ter sido difícil. Hoje em dia o pessoal do karatê não tem essa noção. Mas é como se fossem os atletas de MMA de hoje em dia, né? A atenção que você recebia. Então como é que você fazia para isso não tirar a tua humildade, não tirar o teu centro, que o teu foco era ser atleta. E você, impressionantemente, pouquíssimas vezes perdeu. Então, você tinha uma constância muito grande. Como é que você fazia realmente para não deixar isso te desequilibrar? Olha, Jaime, eu acho que isso vinha de dentro da academia já, né? Do jeito como eu treinava e do jeito que eu recebia as instruções, que eram uma equipe de japonês, Tanaka e Inoki, que eles eram orientais, né? Eles praticavam as coisas bem orientais mesmo. Sim. Então nós tínhamos que vencer sempre o último sacrifício, né? A gente tinha que manter a vontade até o final. E essas coisas dentro de um treino de karatê, dentro de uma academia, acabava refletindo nos campeonatos. Ou seja, por isso que o karatê hoje em dia mudou, né? Mas principalmente nessa época não podia ser chamado de esporte, né? Assim, não era um esporte, era uma forma, era um caminho de vida realmente. Existia a competição, mas não era um esporte. O karatê não pode ser chamado de esporte, né? É um caminho de vida. O esporte era um esporte de luta, um esporte, sabe, fazer uma composição aí, mas o esporte fica muito atrás, né? A coisa era muito mais séria do que uma competição, né? O cuidado, o perigo, as coisas como eram feitas, né? Pouca gente conhecia essa arte marcial que estava começando no mundo inteiro. Não era só no Brasil, não. Tinha um japonês em cada país da Europa desenvolvendo o karatê, né? Foi a época realmente que o karatê começou a surgir para o mundo, né? Porque até o final da década de 40 estava ali no Japão, ninguém nem conhecia. Então você pegou realmente esse começo do karatê, não só no Brasil, mas no mundo, né? Exatamente, exatamente. E isso nos fazia pensar bastante sobre o que a gente estava fazendo, né? E, bom... Vocês tinham um senso de responsabilidade com a arte, digamos assim, né? Tipo assim, a gente está começando a mostrar ela. Porque a dificuldade toda foi a gente mostrar a arte marcial, o karatê, como esporte. Essa era a nossa grande dificuldade, porque não eram, né? Foi feita um esporte, transformado em esporte, para melhor divulgação da arte marcial. Sim. Aí começaram a colocar regulamento, regras, que foi, sabe, deturpando, né, a luta de karatê. Então hoje em dia você vê em campeonato, o cara dá um oizuki, um kyakuzuki, e a arte marcial é muito mais rica do que isso aí, né? E você descobre isso dentro de uma academia, não numa competição. E Sensei, você tocou aí numa organização que é o Karatê Tradicional, que você viu nascer, literalmente.
Você chegou a ter contato com o Sensei Nishiyama? Conta um pouquinho pra gente isso. Bastante contato com ele. Porque ele quase que iniciou o Karatê tradicional, essa linha, dentro do Brasil, né? Foi numa época em que a JK tinha fechado as portas. Estava brigando internamente, tinha 2 grupos lá querendo mandar na JK, e com isso o Karatê mundial, o Karatê Budô, ficou perdido. Ele parou num desenvolvimento que eles estavam fazendo. Aí surgiu o Nishiyama, fundando o Karatê tradicional. Ele perguntou para o Tanaka se o Tanaka veio, o Tanaka se aderiu a ele porque achava, não é que achava, tinha certeza de que o Karatê do Nishiyama era desenvolvido como arte marcial. E para mim, o Nishiyama foi o cara que abriu os segredos do Karatê para mim, porque eu comecei a entender o que eu fazia, porque antes eu só repetia. Até os professores tinham dificuldade de explicar, não, por que puxa um braço, empurra o outro, a gente tinha que se adaptar ali, né? E foi aí que ele pegou e desvendou as forças, falava em resultantes, em equilíbrio, e que a gente viu que, porra, faltava tanto, perdi tantos anos na minha vida competindo, porque eu não podia treinar isso. Eu tinha que treinar o negócio da competição, para entrar na competição e ganhar, para dar um soco, dar um pontapé, uma guia, um quiaco do que. Mas a essência mesmo do Karatê, quem expôs pra gente e abriu os olhos, foi o Sensei Nishiyama. Ele foi praticamente um cientista do Karatê. Cientista do Karatê. Ele mandava professores, cientistas de universidade fazendo estudos do Karatê, da movimentação do Karatê. Foi ele que ele descobriu, viram que a virada de punho nas defesas aumentava em 40% a eficiência. E teve um estudo que ele encomendou. Exatamente. Então ele fazia esses estudos sempre em coisas polêmicas. Diz assim, por que isso funciona? Aí a coisa tinha que ser explicada. Sim. Né? Sim. Por que eu puxo um braço e empurro o outro? Sim. Aí tinha que falar em forças conjugadas, em vetores, em equilíbrio, né? Coisa que a gente não recebia essas informações. Então foi uma época de mudança, mas de adquirir muito conhecimento. Inclusive o Kitei Kata, né, Sensei, que é o kata que ele criou para a categoria do Fukugo, você aprendeu diretamente com ele da fonte. Eu me lembro que eu era faixa laranja ou vermelha e você trouxe esse kata pra gente aqui para o Brasil e você aprendeu diretamente com ele esse kata, né? Foi em San Diego, né, nos cursos que ele dava. Todo ano estava lá, estava eu, Sasaki, o Kazu, sempre frequentando. A gente trazia as novidades aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? Eu me lembro bem disso, lá na Academia Nevada. E você hoje em dia é nono dan de Karatê tradicional, recebeu o nono dan. E eu considero particularmente que você é a maior autoridade de Karatê tradicional do mundo, exatamente por isso. Porque você, além da tua história como atleta, que isso é importante dizer, não pelo esporte em si, mas a tua experiência como atleta, eu que te conheço, ela te proporcionou você ficar no Japão meses treinando, te abriu as portas dentro da Nihon Karate Kyokai, dentro da JK lá no Japão. Você pôde treinar com os maiores ícones, você ficou na academia do Sensei Nakayama. Então eu acho que poucas pessoas no mundo tiveram a experiência do Sensei Nakayama e do Sensei Nishiyama. E você é uma das únicas pessoas que teve isso no mundo. E aí você já vem desse background aí de ter treinado na JK, treinado em Ebisu, né, com o Sensei Nakayama, e aí você tem esse contato todo com o Sensei Nishiyama. Então eu considero que você é a maior autoridade de Karatê tradicional que existe realmente no mundo. Eu queria saber se você se enxerga desse jeito, ou você, o que você sentiu quando você recebeu o nono dan? O que você pensou? Olha só, de jeito nenhum, cara, eu vou ter um pensamento desse aí, porque tem tanta gente boa, eu vejo tanta gente boa, entendeu? Com condições, né? E com conhecimento. O que muda muito hoje, Jaime, é que o conhecimento vem pela internet, não pela prática, entendeu? Você teve que praticar, você perdeu muitas lutas, participou de muitos campeonatos, até você conseguir chegar onde você chegou, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A experiência, né, Sensei? A experiência tem que ver, porque eu falo sempre,
para os meus alunos, inclusive, que o que vale você ter o conhecimento é se você adquiriu o teu conhecimento com a experiência de vida, com a experiência de treino, né? E não com informações dentro da internet. Que hoje em dia eu boto aí 70% das pessoas que estão na internet não fazem um karatê. Fazem uma outra coisa, mas não fazem um karatê. E é interessante você falar isso, Sensei, porque eu que transito nesse mundo da internet, eu acho igualzinho. Eu diria até mais de 70%, porque existe uma diferença muito grande entre a informação e o conhecimento. Isso que você está falando é conhecimento. A gente passou por aquilo, a gente construiu uma experiência. Você que sabe da minha história desde moleque, desde 13 anos, sabe o quanto que eu apanhei literalmente. E aí tem a informação, que é a pessoa dizer alguma coisa. Mas muitas vezes ela não tem o conhecimento disso. Porque o conhecimento verdadeiro vem com a prática, né? E você erra muito, então você leva muito tempo para aprender as coisas certas. Aprender as coisas pela metade ou sem efeito nenhum é fácil, né? É o que eu vejo hoje em dia, todo mundo aí, né? Que a maior parte deles que faz um karatê, que eu não vejo como arte marcial, né? Eu vejo como um esporte, uma atividade física. Sensei, vou terminar essa entrevista falando o seguinte, apesar de todo o meu conhecimento, que eu acredito que eu tenho conhecimento, realmente eu construí muito conhecimento, acumulei muita experiência, mas eu costumo dizer, eu falei isso para os meus alunos essa semana até, tem certas coisas que eu não consigo alcançar e eu viro e mexo e recorro a você. Quando a gente se encontra, eu falo assim, Sensei, como é que você faz aqui essa parte aqui? Como é que você faz esse negócio? E o Kime? Como é que você está conseguindo gerar esse Kime? Você sei como é que... Então, eu não sei se você tem a noção do impacto que você teve na vida e tem ainda na vida de tanta gente. Eu queria que você dissesse, para terminar, o que você gostaria de deixar como legado? Assim, o teu legado, você fala assim, estou satisfeito, era isso que eu queria deixar em relação ao karatê. O que você quer deixar de legado? Olha só, essa é uma pergunta meio difícil de responder, porque o que eu gostaria de deixar de legado é que todo mundo reconhecesse o karatê como uma arte marcial. Todos que foram meus alunos orientados, né, para que percebessem que eles estavam fazendo não uma atividade física, mas uma arte marcial. E graças a Deus, eu tenho pessoas como você e como muitos outros aí que me dão prazer de ver que estão levando o meu legado adiante. Isso para mim é que é mais importante. Eu ter deixado alguma coisa com alguém que continuasse desenvolvendo. Perfeito, Sensei. O karatê, arte marcial, foi o que você incutiu dentro de mim e é o que eu tenho na minha vida, exatamente no meu DNA, exatamente esse karatê, arte marcial. Muita gente às vezes não entende isso. Quando eu falo de guarda, de não sei o que, não tem nada a ver com esporte. É uma adaptação que eu faço para a arte marcial que eu aprendi com o Sensei Hugo e você conseguiu. Isso é um estudo que você está fazendo que é importantíssimo. É um estudo que eu não fiz, porque não tinha na minha época esse negócio de vale tudo, né, para mim pegar e programar um jeito de lutar, ou um jeito de fazer as coisas, entendeu? Sim. Como vocês é que estão tendo esse trabalho aí, eu fico muito feliz com isso. Sensei, eu quero agradecer aqui e falar que essa mensagem final, eu acho que devia ficar gravada para todo mundo, da gente manter o karatê arte marcial. Que o legado do Sensei Hugo seja a nossa missão aí também para frente. E eu gostaria de deixar aqui, assim, o meu lema, que é karatê do mais do que se pensa. As pessoas não sabem o que é o karatê.